Oi, gente. Olá, todo mundo. Boa noite. Oi, Fabiana, eu acho. Nick. Olá, olá, todo mundo. Vamos ver onde é que tá a Lili. Olá a todas. A Lili também, todos estejam muito bem. Tá faltando só um encontro pra gente terminar. É uma coisa, né? Passou? Oi, Lili. Tudo bom? Ué, tô Tudo e congelado. você? Voltei. Que Eu bom. bem, eu bem. Gente, onde você Não, tá essa não, vez? Na sua tô num casa? outro Não, estado nos Estados Unidos, mas tô perto de casa. perto de casa. Eu no Brasil, deixa eu abaixar isso aqui O que ficou meu tá, muito alto. o meu tá muito Eu alto, aqui em Lili, casa. também. Não, o seu tá bem, o seu tá bem. Eu que fiquei baixinha aqui. Pronto, agora vai dar certo. E como Agora, você tá, Lili, tá pronto. bem? Tô bem, corrida, mas bem, final de semestre, né? Para nós professoras é sempre esqueci de dar boa noite a todos, a todas e todos, Sim, estão todos é, aqui. Nossa, penúltima aula, gente, inacreditável, como o semestre e é correu. bacana só lembrar como é que essa ideia chegou, né? A gente lembrar que essa ideia, não sei se a gente já contou isso, Lili, mas que essa ideia chegou por você, essa ideia chegou pela Acho que não. Lili, quem me telefonou dizendo vamos fazer alguma coisa juntas, né? E dessa conversa que saiu esse curso. Então, acho que a gente tem que agradecer. Eita, a Lili caiu. A Lili caiu. Peraí que eu vou chamar a Lili. Lili, eu chamei. Enquanto isso, Lili, você voltou? Voltei. Não, então. Então, que foi a gente Agora. agradecer a Lili, que a ideia foi dela. Não, não, mas a ideia foi minha, mas porque eu E queria agradecer aprender todo com a mundo que tá por Débora, né? trás. A Jéssica acabou de entrar aqui, a Marta, o Rudá, É, é, a Juliana. Então, é muita gente para fazer isso possível. Então, eu só queria dar um recado, Lili, antes da gente começar, que é sobre vamos. a chamado o exercício que se faz depois da aula, que é a lista de presença, que por favor vocês cuidarem de botar o nome que vocês botam também na lista de presença, que vocês fizeram a matrícula, porque senão fica uma loucura para quem está cuidando, a Juliana que está cuidando da lista, né? Que senão são centenas de pessoas e cada detalhezinho que vocês mudam, muda tudo. Tem algum outro recado, Lili? Ah. A gente não. A gente pode falar que a nossa próxima aula é semana que vem, né? Então nós vamos acabar bem no final do semestre, né? E a última aula é que se chama Elas Resistem, né? Movimentos autoritários, antigênero, misoginia e patriarcalismo. Então, acho que é uma aula bem importante para nós duas, vai ser uma aula dialogada, não é, É, Débora? Como eu vou só todas, tirar né? os comentários, tá, Lili? Por enquanto, porque depois a gente volta para poder ver o seu rosto. Essas duas últimas aulas, a gente pensou muito em fazer como uma conversa, né? Conversa mais até porque a gente se ajuda. Eu preciso muito confessar que eu tive que estudar muito para hoje, que não é um toma, não é um tema que Não, eu nunca imagina. escrevi nada, eu só faço aprender, então é muito uma aula de compartilhar o que eu aprendi. Eu acho que aí a gente pode fazer mutuamente. Pode ser? Ah, pode, vamos fazer, vamos fazer. E uma aula muito importante, né, que é essa questão da participação política e a questão da defasagem ainda das mulheres nessa esfera do político, né, Débora? Eu, eu não sei se eu já contei essa história aqui, que quando Heloísa Starling e eu escrevemos Brasil, uma biografia, a reação Não, mas é bom abismada dos contar, jornalistas, porque já às falei vezes disso, circulam não? gente, pessoas diferentes. Pode falar. É, porque o que muito me impressionou foi a pergunta geral dos jornalistas que diziam: olha, como é que vocês podem ter escrito uma história do Brasil, né? Ou seja, como se existissem esferas do conhecimento e da participação que não fossem das mulheres, né? E isso se espelha muito numa representatividade ainda muito pouco proporcional em relação
a nossa composição populacional, né? Que eu até levantei para a aula, que a população brasileira estamos falando aqui de autonomeação e autoclassificação, é claro, mas que a população brasileira é composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. E mesmo assim não há qualquer representatividade correspondente. Então a nossa aula, entre outras coisas, é sobre isso, né? E sobre violência Lili, e o que também, que você né? acha da gente começar, talvez, com uma palavra que você falou, que é a esfera da política, é a esfera da representatividade, da aparição, da disputa do poder, Uhum. de uma disputa de construção pelo justo. Então, quando nós falamos, e aqui eu estou num campo filosófico e depois a gente vai aterrissando, em, em paridade de gênero, em paridade, em diversidade na política, eu não estou dizendo no político, e esses são outros dois conceitos que a gente pode tentar trabalhar depois, nós estamos falando de que há algo nos regimes de aparição que são transformados quando os espaços de poder são ocupados por corpos diversos. Isso pode começar de uma sala de aula em que tem professoras, professores mais diversos, a uma clínica de saúde, a política representativa, ao conselho tutelar, as vereadoras e às organizações, movimentos estudantis e de movimentos sociais. Porque a representatividade traz novas formas de compreender as necessidades da vida. E a política é o espaço de Uhum. disputa sobre proteção das necessidades da vida. O que são as leis, o que são as políticas públicas, o que são as políticas sociais. São proteções para as nossas necessidades. E eu quero dar só um exemplo muito, muito concreto. Enquanto a saúde, por exemplo, a ciência de bancada, ela é pouco ocupada por mulheres nos estratos de poder, nós não temos quase pesquisas sobre quais são os efeitos de vacinas em mulheres grávidas. Nós podemos ir para o campo do legislativo, quando Uhum. as mulheres que estão ali. Perdi o seu som. Voltou? Voltou? Então, Agora, quando a agora. política representativa ela não tem essa diversidade, o que nós estamos falando? Qual é a agenda sobre mulheres que chega ali, mesmo nesse númerozinho que nós vamos falar adiante sobre qual é, quando ela não é um contingente de gênero diverso, sobre raça, sobre deficiência, sobre sexualidade, sobre identificações de gênero, o mundo das necessidades ele é fragmentado por essa pouca representação. Exatamente. É porque há quem diga, ah, não, é uma questão de cotas, é uma questão numérica. Não é uma questão numérica, porque a política é feita de experiências. Por isso esse embate, que é o embate do curso todo, com relação à representatividade e à interseccionalidade, que foi o tema da primeira aula e é o tema de todas as aulas, no limite, né? Porque é muito mais do que uma questão numérica. Também não é uma questão de vaidade, de dizer, ah, eu quero estar lá representado. É uma questão de trazer experiências diferentes para o cenário da política, que é a arena de embates, né? Ou seja, é onde se dá a construção desses corpos políticos, né? Desses corpos de representação. Então, essa é uma aula importantíssima, né? Porque é disso que nós Bom, vamos falar aqui, né? E dessa questão que sempre me impressionou muito, né? Que essa questão assim de uma espécie de naturalização de lugares de especialidade, né? Ou seja, as mulheres não são boas em ciências exatas. Espera aí, né? Ou seja, não existe essa naturalização de saberes, né? O que existe é uma construção, uma representação. E o debate do espaço da política é um debate do espaço de existência mesmo, né? Ou seja, que as nossas experiências você sejam falou experiências um outro políticas, né? conceito que segue. Eu estou puxando o fio, né? Como um romance em cadeia. Então, a gente está falando de representação e de aparição, porque aparecer é transformar o poder, representar é transformar a quem o poder Uhum. contempla, a quem o poder protege ou desprotege, porque o poder também é desprotetor, a política também é desprotetora.
Quando a política não traz os corpos reprodutores, não traz os corpos fora da norma, essa passa a ser uma política desprotetora, que é a política do patriarcado. Mas você usou um conceito que você disse, os lugares de especialidade. Nós estamos tão acostumados aos lugares de especialidade, seja na política partidária, seja na política estudantil, seja na política, nós podemos dar, né, vários níveis. Ela é tanto ocupada por um tipo de masculinidade, com uma cor, com uma classe, com uma origem, que se nós vermos uma mesa debatendo a política econômica brasileira, e ela está composta apenas por mulheres negras, ela está composta apenas por mulheres com deficiência. Nós vamos dizer, mas o que tem a ver mulher com deficiência falando de economia? O que tem a ver uma mulher negra falando de economia? E nós não fazemos isso sobre quando a especialidade é ocupada por um determinado tipo de poder saber, que são, né, que está entranhado no racismo e no patriarcado. A gente tem, era até a nossa conversa 2, mas eu vou inverter, né? Que a gente fez aqui um roteirinho, né? Que precisamos seguir do jeito que quisermos, né? Que nas eleições do ano passado, né? Das 513 vagas da Câmara, 91 mulheres foram eleitas, né? Se nós juntarmos Câmara e Senado, são 302 mulheres para 1.394 homens, né? Então, ainda de outras subrepresentações dentro da representação, vamos dizer, mulheres, né? Vamos falar. Mas e é exatamente o que você está falando, né? Ou seja, uma representação maior iria atuar na proteção, né, das mulheres que estão em situação mais precária na nossa sociedade, seria um mecanismo de proteção para políticas visando o bem-estar das mulheres. Isso não está acontecendo, né? Como é que o que você acha, Débora? O que a gente pode propor aqui? Como lidar com isso, né? Com essa falta de paridade? Lili, pensando junto com você o seguinte, ao mesmo tempo que nós tivemos, pela primeira vez, parlamentares como a Erika Hilton, Duda Salabert, que estão desafiando a própria concepção de quem são as mulheres na sua pluralidade, e nós temos mulheres como essas que foram eleitas e que são mulheres que estão comprometidas com uma pauta feminista, porque aqui é o detalhe, é possível ser uma mulher e ter uma pauta patriarcal, e nós temos a ex-ministra de Direitos Humanos, que foi eleita senadora, e é um caso bastante concreto, eu poderia listar outras sem nomeá-las, em que tem uma agenda patriarcal e uma agenda, inclusive, de restrição de direitos das mulheres. Então, eu começaria pelo próprio paradoxo da pergunta. Não é suficiente apenas ser mulher, né? Nós precisamos de mulheres com uma consciência crítica sobre os sistemas de opressão. E o sistema de opressão na sua complexidade, na sua interseccionalidade. Então, é claro que é possível ter uma parlamentar que não se defina, que não seja uma mulher negra, que não seja uma mulher fora da heteronorma, que não seja uma mulher de corpo típico, da qual tem uma sensibilidade interseccional. E o que nós temos, e que esse é um risco da apropriação do poder, é que o poder coopta para a sua própria manutenção de estruturas corpos fora da sua norma para incorporá-los na norma, como é a ex-ministra de Direitos Humanos que se elegeu senadora. Então, o primeiro ponto que eu diria é que nós não estamos aqui conversando sobre nenhuma ingenuidade de que basta ser mulher para ter uma consciência crítica sobre as necessidades das mulheres na sua diversidade, que é isso que nós chamamos de feminismo, e para sua proteção. Diga, pode. Posso dar um exemplo também? Que eu acho que é um exemplo que assim, muito próximo da nossa contemporaneidade foi a discussão sobre a equiparação salarial entre homens e mulheres. E nós podemos ver que várias mulheres não votaram pela equiparação salarial. Várias mulheres. No entanto, continuam defendendo que ganhem a mesma coisa na Câmara e no Senado, né? Então, temos aí um exemplo próximo de como não basta ser mulher, né? Ou seja, é preciso estar vinculada a uma agenda feminista e do feminismo no plural. É isso que nós estamos falando. Não e há é isso que a gente vai agenda, chamar de uma consciência crítica sobre o feminista. sistema de opressão. Então,
não basta ser a Uhum. identificação de uma determinada segmentação sobre os corpos e sobre as existências. No entanto, nós sabemos que quando as mulheres chegam na política, a política se transforma. Então, ela não é suficiente para a transformação que nós precisamos, mas há uma transformação quando as mulheres chegam na política. Elas ainda são uma grande maioria dentro do parlamento, e que é importante, porque ali são espaços de disputa, e eu gostaria muito de lembrar eventos da nossa história recente, como foi o que foi feito com a presidenta Dilma. Eu não sei se você lembra, Lili, tempos antes da votação, né, do impeachment, havia uns decalques que eram distribuídos para se colocar nos carros, e que era de uma ofensa tão brutal, de uma simulação de estupro, que isso é a misoginia, Sim. isso é a violência de gênero na política. Né? A história brutal da matança de Marielle Franco, que ainda está por se explicar, é da violência política de gênero. Então, as mulheres, quando elas chegam, esse é um espaço estratégico de ocupação e de representação, e também da própria transformação política e da consciência de uma classe a ser representada aí. Mas não basta ser mulher, mas muito embora as mulheres, quando chegam, elas têm um poder de transformação. Vou dar outro exemplo próximo, que não é... Eu penso que quando um fenômeno acontece uma vez, você fala coincidência, né? Quando acontece duas, você fala muita coincidência. Vamos lá. Estamos nesse embate agora, né, do centrão, esse baixo clero da política, exigindo ministérios. Né? Vivemos esse presidencialismo de coalizão, nas palavras do cientista político Sérgio Abranches, né? Ou seja, em que os presidentes precisam, para sobreviver, fazerem arranjos. Agora, chama a atenção que quais são os ministérios que estão sendo requisitados. O Ministério do Turismo, eu não vou defender a ministra, que tem vários problemas, mas vamos lá, é uma ministra mulher. O Ministério da Saúde, a ministra Nilma está fazendo uma gestão incrível, e dos povos indígenas, Sônia Guajajara. Ou seja, é muito impressionante que o Centrão perceba nas ministras mulheres o ponto mais fácil de ataque. Então, não é o único motivo, eu não quero simplificar, mas não, e o aí pedido tem coisa, né, Débora? que corre em 24 horas para a Comissão de Ética contra as parlamentares do PSOL, que antes foi um pedido coletivo contra as 6 e agora acaba de chegar como um pedido fragmentado contra as 6 parlamentares, ou seja, individualmente contra cada um, que vale a pena mencionar os nomes aqui. Né? A deputada Samia Bonfim, Talíria Petroni, Célia Shakir Abra, Fernanda Melchiona, Érica Cocá e Juliana Cardoso. Né? São do PSOL, PT. Exatamente. Mas voltando só ao seu exemplo, a ministra Guajajara está hoje em um ministério fundamental de confronto dos interesses, que são os interesses espoliadores, interesses que cruzam com o debate de justiça ambiental e que cruzam com questões relacionadas aos direitos humanos no país. Ministra Nízia é uma ministra técnica, da qual geriu a Fiocruz durante muitos anos, em anos muito difíceis do governo Bolsonaro, e que está num dos ministérios com mais dinheiro e capilaridade para as eleições municipais. Então, isso aqui não é pouca conversa. É um interesse, inclusive, de antecipação do que vai ser a possibilidade de ocupação de um ministério com dinheiro e capilaridade no nível estadual e no nível municipal para as eleições municipais no ano que vem. E nunca é pouco lembrar que essa nossa paridade de gênero e sexo não está realizada, né, no governo Lula. Né? Ou seja, a situação melhorou, claro, inclusive porque temos ministras fortes e ministérios fortes e com posições fortes e atentas à questão feminina também, mas mesmo assim é preciso destacar como essa paridade ainda está longe de acontecer. Você vai me deixar entrar aqui, porque é um tema importantíssimo que você acabou de dizer. Né? Com todo o respeito ao presidente Lula, há uma discussão importantíssima nesse momento, que é a substituição das vagas dos ministros da Suprema Corte. São um homem e uma mulher que vão se aposentar. Quando a discussão sobre a importância de mulheres negras para serem
nomes circulados para a substituição da ministra Rosa Weber, a acusação imediata é que estamos falando de identitarismo naquilo que deveria ser meritocracia. Então, nada expressa com tanta força a ocupação de um patriarcado racista, quanto agora a substituição e a forma como se opera a política, quanto a indicação e a nomeação de ministros da Suprema Corte. Mas eu daria um segundo exemplo. O que vem vivendo... Pode, claro. Posso falar desse? Porque a Débora mencionou dois termos muito importantes. Identitarismo não existe. Identitarismo é uma categoria de acusação, né? Como se a gente falasse no homossexualismo ao invés de homossexualidade. É como uma doença, né? Quando a gente usa o ismo, nós estamos falando de uma doença, não de uma qualidade. A gente pode falar de identidade, pode falar de identidade, mas não de identitarismo, porque aí você já está congelando uma ideia que é uma ideia revolucionária, que tem mostrado o que veio. Meritocracia. Meritocracia, na minha opinião, Débora, é a nova versão da democracia racial, né? Ou seja, você não fala mais democracia racial, porque já está muito criticado, ninguém mais acredita, e você vem com a ideia de meritocracia. E você naturaliza o privilégio da branquitude. E nada pior do que o argumento de meritocracia, sem nós avaliarmos bem qual é a cor da meritocracia, não é verdade? Então, acho que esses são, como Débora mencionou, não quero cortá-la e você vai continuar, mas acho que são dois conceitos bem importantes para que a gente defina nessa penúltima aula. Qual é o gênero, qual é a origem da meritocracia? Meritocracia é uma conversa autocircular das elites, da sua reprodução social, como diria Bourdieu. Então, aqui, enquanto se diz quais são os homens de confiança de Lula que estiveram na vigília, essa já é uma pergunta com uma resposta pré-estabelecida. E ministro da Suprema Corte vai ficar uma ministra da Suprema Corte, né? Então, nos seus 170 anos de história da corte, nós estamos contando nos dedos os corpos negros e os corpos de mulheres ali. E parece que ao falar uma mulher e negra, é quase que um paradoxo na sua nomeação. Então, vem perguntas do tipo, eu não quero saber qual é a cor nem o sexo dela, eu quero saber quais são os méritos dela. Nós temos promotoras, juízas federais, nós temos doutoras, quase doutoras, com um currículo espetacular, os seus nomes circulando, mas vamos dizer, eles não são de confiança ou de conhecimento. Não. E aqui é tão feio a circulação desse debate que ele não se acanha, o debate público, ele não se acanha de se escancarar no seu racismo, nas suas entranhas no sistema de opressão. Mas um segundo exemplo muito forte, Lili, é toda a perseguição e insistência na primeira-dama. Esse é um dos exemplos de como a política ela não vai suportar a ocupação de alguns espaços de outras maneiras. Eu não estou aqui dizendo o que é ou não é a primeira-dama. Eu estou dizendo a forma como se reage ao que faz Janja. Quando aparece Janja, as opiniões de Janja, ela está entranhado numa misoginia. Além da gente falar do termo primeira-dama, né? Porque o termo primeira-dama é de uma misoginia, de um patriarcalismo tremendo, né? Porque é um pouco que a gente discutiu na aula sobre história, né? Que quando as mulheres aparecem, elas aparecem com um qualificativo, com um penduricalho, não é? Filha de, irmã de, mulher de, né? E aí primeira-dama, né? O que é que significa ser primeira-dama, né? Ele é o primeiro cavaleiro, né? O presidente é o primeiro cavaleiro. Então, isso inaugura uma situação de dependência, né? Muito grande, ninguém aguenta quando existe uma pessoa como Janja que vai opinar, vai fazer, fez o ritual da posse, tem os projetos. Mas você lembra que quando, então, enfim, quando a presidenta Dilma foi eleita, que não sabiam como nomear quem seria, que estaria com ela na posse, quem é essa figura que um dia existiu ali na vida dela? Nós não tínhamos vocabulário. O poder é tão patriarcal que nós não temos vocabulário. Que não tem nome.
né? Quando não existe, como diz o livro Todos os Nomes, né? Quando não se pode dar o nome, é que aí reside uma imensa contradição, né? Não há nome. E lembra a discussão em torno dela? Ah, mas não existe Presidenta foi até o fim, presidenta, né? Até que foi ela até o disse, fim. eu quero que seja presidenta, né? É porque o nosso vocabulário a gente sabe o que é, né? Ou seja, assim, quando a gente, até há pouco tempo, quando a gente queria falar da humanidade, se Era. falava o homem, né? Ou E aí, seja, voltando, como para a gente assim? voltar lá Não para a é? política partidária, que vai ser o que muita gente está esperando, eu só queria contar uma história. Eu não sei se você já atentou para isso, mas houve uma lei aí, talvez há 10, 15 anos, da qual eu fiz a adesão a ela, em que nós podíamos mudar os nossos títulos de mestrado e doutorado para botar mestra, doutora. Nós tínhamos que mudar. Eu me doutorei no Ah, final dos anos 90, quase 2000, e eu tive que mudar o meu título. Então, a gente está falando de alguma coisa há 20 anos, que eu não podia ser nomeada mestra, doutora, graduada. É isso. É uau, presidenta, né? que coisa, né? Então, É então disso que a vamos gente lá, está Lili. Vamos falando, voltar né? para a política. Enfim. Mas vamos voltar para a política, né? Então a pergunta era como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente faz com isso, né? Acho que já falamos algumas saídas, ou seja, nomear a desproporção e nomear também a importância do que nós estamos falando quando nós advogamos a proporção na Câmara, no Senado, no Supremo, é já lutar, é lidar Sim, com isso lembra? de alguma maneira, não é, Vamos voltar de Débora? novo para a cena da posse política do presidente, que foi lindíssima. Ali foi uma cena de disputa de aparição na faixa dele. Quem estava representado ali? E se dizia: aqui está representado o Brasil. Quem é que entrega a faixa a ele? A mulher negra trabalhadora. Então, quem sobe aquela rampa se dizia: é o Brasil. Nós esperamos ver esse Brasil representado nos espaços de poder, ocupando os espaços de poder. Que representação não se reduz a apenas a aparição, é a aparição com ocupação. Então, quando nós temos uma parlamentar mulher, uma vereadora mulher, um conselho tutelar ocupado por mulher, por pessoas trans, nós estamos falando de ocupação do poder. E a partir daí a sua disputa pelo justo. Porque o justo ele se conforma nessas instituições de representação ou de nomeação, como é um Supremo, como é um Superior Tribunal de Justiça ou outros espaços. Quando nós vamos, Lili, há algumas estatísticas mostrando que você vai descer para os tribunais superiores no Brasil, como o STJ, a participação de mulheres é ínfima, de mulheres negras ainda mais ínfima. O número de juízes federais no Brasil é ínfimo. É, Tudo isso são espaços de poder, né? Que são espaços de redefinição do justo, quando há estudos importantes mostrando de que quando esses espaços de aplicação do justo são ocupados por corpos que trazem pessoas que tradicionalmente ali não estavam, o justo se transforma na sua percepção, na sua sensibilidade e na sua aplicação. É, bom, mas aqui vamos falar uma coisa aqui e voltar agora a um texto que nós recomendamos, da Sueli Carneiro. Foi em 1932 a primeira vez que as mulheres puderam votar e ser votadas. Esse é um dado importante. Mas já naquela época se dizia o seguinte, desde que, em primeiro lugar, casadas e com permissão do marido, ou solteiras, porém com renda própria. No caso dos homens, não havia nenhuma recomendação desse tipo. Ou seja, eu nunca vi uma recomendação. Você pode votar e ser votado se você for casado ou se você tiver. Não tinha. Então, já essa recomendação e o fato da primeira qualificação ser casada, né, e com permissão do marido, já fala muito daquela história mulher de, filha de, primeira dama. Mas, se a gente for ainda desmembrar mais essa questão, a gente vê que no texto da Sueli, que já faz 20 anos, ela reconhece, então, que nesse movimento todo, né, as mulheres garantiram mais direitos e mais atenção também. Né? Mas ela diz o seguinte, mas que estamos ainda presos numa visão eurocêntrica e universalizante das mulheres. Né? Vamos falar um pouquinho disso, né? Essa visão dentro dos movimentos de mulheres, essa visão eurocêntrica e Sem dúvida, Lili. universalizante? Primeiro que Sueli Carneiro
é uma teórica feminista brasileira, teórica feminista negra, que tem escritos importantíssimos sobre isso que nós estamos chamando de interseccionalidade. Nesse texto que você se refere, ela tem um trechinho que eu queria ler, se você me permitir, porque nós vamos ver como é o conceito de interseccionalidade Por favor. Trabalhado nos nossos termos do Sul. Ela diz: ao politizar as desigualdades de gênero, o feminismo transforma as mulheres em novos sujeitos políticos. Essa condição faz com que esses sujeitos assumam, a partir do lugar em que estão inseridos, diversos olhares que desencadeiam processos particulares subjacentes na luta de cada grupo particular. Ela continua. Ou seja, grupos de mulheres indígenas, grupos de mulheres negras, possuem demandas específicas que essencialmente não podem ser tratadas exclusivamente sob a rubrica da questão de gênero, se esta não levar em conta as especificidades que definem o ser mulher neste ou naquele caso. É sensacional, porque é isso que hoje nós estamos chamando de interseccionalidade. Era o que aquilo chamava as necessidades e as especificidades. E nós não podemos universalizar, cair numa falácia de que nós temos homens e agora nós vamos ter o seu duplo, que são as mulheres, e muitas vezes as mulheres brancas, muito parecidas a eles, da qual por isso que a ex-ministra de Direitos Humanos vai ser um simulacro que, na verdade, está a favor de um patriarcado racista. A ocupação desse poder e a sua transformação, ela tem que vir com esses grupos de mulheres, de que nas suas especificidades vão definir mulher. Olha que coisa maravilhosa essa frase. Vão definir mulher neste ou naquele caso. Então, é sempre no plural, é sempre na sua especificidade, que é a sua interseccionalidade, e de que sempre vai ser o espaço do agonístico. Porque vai ser assim, na hora que chegou uma, já tem outra batendo na porta, na sua especificidade, nas suas necessidades. E nós não precisamos temer o agonístico, o feminismo não precisa temer o agonístico. Ao contrário, nós temos que abraçar, escutar, essa é a coisa de escutar e de aprender, porque é no agonístico que nós conseguimos tratar essa especificidade sem uma redução à universalização. Tão simples, né? E a gente também poderia incluir aí, porque o texto da Sueli tem 20 anos, né, as mulheres trans, né, com mais especificidades na interseccionalidade, né? Temos deputadas tão importantes, menciono só uma, né, Erika Hilton, mas podia mencionar outras, mas tão importante, né, essa conquista também, né, essa conquista desse lugar de especificidade dentro, né, claro, da e como interseccionalidade. quanto mais interseccionais são esses corpos, quanto mais precários e vulneráveis estão, precarizados estão e vulnerabilizados estão, a violência política de gênero. Porque a gente não consegue conversar sobre representatividade, sobre aparição, sobre a disputa e ocupação desse lugar, sem a fúria da resposta que vai ser contra essas parlamentares. Então, eu lembro recentemente, deputada Tabata Amaral, da qual foi responsabilizada a pagar custas de um processo de um agressor da qual fez sugestões de agredi-la. E a violência política de gênero, a violência de gênero, ela está tão esparramada em estruturas de poder, de que ela no parlamento, ela sofre uma violência, ela vai ao judiciário, ela sofre outra violência, porque a sua demanda não é reconhecida como justa. Veja o que aconteceu novamente com a presidenta Dilma, né? Eu até no relatório de 2020 e 2021, também está recomendado para essa aula, que trata justamente da violência política contra a mulher, a gente fica muito claro como esse é um problema persistente, né? E que se tornou ainda mais frequente nos últimos anos. Então, isso é importante da gente anotar. A violência sobre as mulheres, a agressão nesses espaços de poder, a ideia do man's talk, né? O que é o man's talk? Como os homens acham sempre que podem falar mais, que tem que interromper com muita frequência, né? As deputadas, as senadoras relatam esses casos de como são constantemente interrompidas, né? O que é interessante a gente lembrar como paradoxo que nós estávamos aqui apontando nas questões é que foi justamente durante a gestão de Jair Bolsonaro que foi aprovada uma lei que criminaliza a violência política contra mulheres, né?
A gente só não sabe se essa lei terá efeitos concretos, né? Ou se ela é mais uma Lili, talvez aqui perfumaria, tenha né? 2 ou 3 coisas para a gente pensar. A primeira é lembrar uma das pessoas que mais vem sofrendo violência política de gênero no Brasil, que é a Manuela Dávila, né? Manuela, ela nas eleições de 2018 vai a um debate do Roda Viva e sofre exatamente o que você acabou de contar. Ela era interrompida a tal ponto que ela não conseguia falar, porque inclusive a agressão da pergunta, a impossibilidade da fala, né? Muitas vezes uma outra tática é a ocupação do tempo, que deveria estar na política, como é agora contra os 6 parlamentares do PSOL e do PT, é ocupar o tempo delas respondendo um processo, o tempo que elas poderiam estar fazendo o trabalho parlamentar, o trabalho político. Essa é uma estratégia muito perversa do poder, que é fazer uma usurpação do tempo. Mas a criminalização, aqui é uma incoerência importante da gente conversar. Bolsonaro foi um patriarca misógino, transfóbico no poder, racista, né? Teve expressões dessas forças de opressão nas suas formas de atuar, nas consequências do que determinou, né? Inclusive na pandemia. Mas por que, então, ele se preocuparia em criminalizar a violência de gênero na política? Porque o patriarcado adora a criminalização. Porque a criminalização é o poder, o Gosta castigo muito. é um instrumento de operação do patriarcado racista. Ele é um instrumento de disciplinamento. Então, ao ele criar essa lei, ele nos confunde. Ele diz, mas olha, o poder punitivo nos protege. Nunca o poder punitivo nos protegeu, Lili. O direito penal ele é usado para nos perseguir. Ele é utilizado para nos disciplinar. Então, coisas como criminalização da misoginia, que tem uma enorme discussão no feminismo, da qual a minha posição é de que o meu tempo do esforço no político não vai ser usado para o campo da criminalização, porque a sua eficácia depende da própria aplicação do poder patriarcal para garantia da sua eficácia. Então, imagine o que significa usar essa lei para dizer sofri violência de gênero e o patriarca dizer não foi. Porque a sua aplicação depende dessa estrutura. Então, acreditar no direito penal como um atalho para a representatividade, como um atalho para a aparição e para a existência, é se confundir com o próprio poder que nos persegue e nos oprime. Eu sei que essa é uma discussão política intensa no feminismo, e a mim, não é que eu não queira punir, que eu não queira responsabilizar os agressores de violência política de gênero, é de que essa é uma aposta que nos leva para uma armadilha do patriarcado, que é fazer uso da lei para receber uma sentença de que não houve violência política de gênero. Não, eu concordo totalmente. E você mencionou a Manuela Dávila, que tem um instituto, né? Tem um livro sobre justamente essa violência política, né? E é preciso que a gente diga que não é uma violência política só contra apenas contra as mulheres que estão na política formalmente, estão todas. Há muitas formas de fazer política, mas vamos dizer na política formal, na política partidária, mas a gente viu muitos exemplos de ataque a jornalistas mulheres, a ativistas, né? E eu acho assim, a gente está aqui na penúltima aula, temos mais 5 minutos da nossa conversa, e se você me permitir, eu queria te perguntar sobre a sua experiência, né? Ou seja, você que, de alguma maneira, vivenciou a experiência do ataque misógino contra você que fazia uma política feminista, né? No sentido do feminismo plural, né? E que te motivou a sair do país, né? Você acha que você contaria um pouquinho para a gente sobre essa experiência? Que eu acho muito importante, né? Mostrar como o pessoal é político, na verdade, né? hoje eu ainda estou no programa de proteção aos defensores de direitos humanos em risco, ou ameaçados, que é do governo federal. A principal população aí incluída não tem a minha cara, não tem a minha cor, não tem a minha classe, Lili. São mulheres muito mais vulneráveis que eu, são mulheres vinculadas à disputa pela terra, ao direito ambiental, em populações profundamente vulneráveis. São quase 1.000 defensores no país que estão no sistema federal de proteção. Essas pessoas estão na política, no político, né? E aqui a gente volta para os conceitos que a gente abriu. Todo o meu trabalho foi um trabalho de atuação dentro de um justo feminista, de uma política feminista para a vida.
né? E é um trabalho disso, de uso do litígio estratégico para garantia da ciência do litígio estratégico para garantia de direitos reprodutivos. E eu sofri, durante uns bons anos, ameaças de morte, e pela natureza do meu trabalho, né? Muitas mulheres no Brasil, na política, sofreram e com situações muito mais gravosas, talvez até do que a minha, mas a natureza do meu trabalho me vulnerabilizava e eu colocava populações vulneráveis, que são os estudantes, as estudantes, em risco, né? Que é a circulação, o contágio sobre o medo. O que vai acontecer? Tem algum risco em você estar aqui, né? Que é quando as ameaças não eram apenas a minha, eram a universidade, eram os meus colegas, era a minha família, é transformar o que nós chamamos, nos estudos sobre esse tipo de terrorismo estocástico, que é a prática pelo ódio e pela intimidação difusa, não saber de onde o risco vem e se ele se materializa ou não. Essa é uma forma de terrorismo que tem uma eficiência pela circulação do contágio do medo e pela incerteza da origem do risco, em que transforma a vítima permanentemente em uma fronteira muito tênue entre estar em estado de vulnerabilidade e estar em estado de risco. Que a passagem da vulnerabilidade para o risco depende ou de uma nova ameaça ou de algum passo próximo de uma aproximação da sua materialização. E esse é um estado que torna a aparição sempre arriscada ou inconsequente sobre uma pergunta de que garantias você dá a quem você deve cuidar. Talvez se eu tivesse outro tipo de trabalho, um trabalho que eu não me relacionasse com pessoas, ou do qual eu não tivesse um dever de cuidado e de oferecer um estado pacífico para o encontro, que é o encontro em sala de aula, eu talvez não tivesse saído do país. Mas era a natureza do meu trabalho e a natureza da operação do fanatismo ao qual se dirigia a mim. E veja, eu não digo a natureza do meu trabalho político, eu digo a natureza do fanatismo contra ao que eu faço, que é a questão do aborto. Então, nesse momento, eu não retorno, porque a ação sobre aborto, ela hoje os jornais anunciam que vão ser a ação sobre aborto, a ação sobre drogas, das primeiras questões a serem enfrentadas esse ano. Então, esse estado entre vulnerabilidade e nebuloso para o risco ou a fragilidade, eu não consigo viver de novo, Lili. Eu não consigo, porque foi perturbador sair, foi perturbador deixar as coisas. Eu posso fazer aqui uma narrativa confessional de que ainda bem que eu consegui emprego, ainda bem que eu consegui me ajustar, mas não era onde eu queria estar. Então, eu não uso o conceito para mim de exílio, eu conto, né? Eu vivi um desterro. O desterro é não estar na terra onde você está. O desterro, ele é um dispositivo constitucional no país que só pode ser aplicado pelo presidente da República. Então, tecnicamente, não há desterro. Mas eu uso num sentido metafórico do político de quando é uma estrutura patriarcal de poder que chega e que expele as suas forças políticas, intimida as suas forças políticas dissonantes. Foi isso que eu vivi. É isso que hoje estão passando as deputadas do PSOL e do PT, quando levam processos a serem expelidas do campo do político por uma intimidação das regras do jogo. Então, mas eu repito, o perfil da mulher ativista de direitos humanos que está nesse programa é um perfil de que a nossa imaginação sobre o político precisa ser expandida nessa conversa. É a mulher da terra, é a mulher do norte do país, uma mulher muito vulnerabilizada, da qual está sofrendo uma expoliação e sim um desterro da sua terra por poderes brutais, matadores e destruidores. E é ela uma parte importante de que está nesses 1.000 ativistas do país. O Sérgio Buarque de Holanda, no seu livro, eu não sei se a gente pode mais falar em clássicos, mas enfim, na Folha de São Paulo aparece como o primeiro, o livro mais relevante, né, o Raízes do Brasil. Ele começa dizendo que nós somos todos uns desterrados em nossa própria terra, né? Então, tem esse desterro que faz você ser duplamente estrangeira, né? Estrangeira na sua terra, estrangeira fora dela, com certeza, não é? E a gente aqui na penúltima aula quer muito que você volte, né? Então, enfim.
Fica aqui como o nosso alento, a nossa utopia, né? Nessa aula que é pensar as mulheres, né? E a promoção das mulheres numa transformação do cenário político do país, que nós tenhamos um país menos exclusivista, né? E menos dominado pelo patriarcado, que nem ao menos aparece como classificação, né? A melhor das Ah, classificações é aquela que não se nomeia, né? A melhor das classificações é aquela que busca se naturalizar, né? Então a branquitude não tem cor, a meritocracia não diz qual é o mérito, não é? E o patriarcado, quando acusado nesses termos, revida dizendo que isso não isso é existe, muito né? Nada pior, importante que né? você disse. Eu vou abrir as Enfim. perguntas e eu queria sugerir às pessoas que, quem sabe, possam colocar para a gente fazer como a gente fez na aula passada, Lili. As pessoas ficaram absurdas. As pessoas, eu, né? E o mundo, ficou absurdamente encantado com quase como um repente. O que você fez na aula anterior foi como repentista. As pessoas diziam o Zezinho do bordado, você dizia o Zezinho do bordado do museu não sei da onde, do Vale do Jequitinhonha. A pessoa dizia a Marinha da Aquarela, você dizia a Marinha da Aquarela que está em Aracaju. Então aquilo foi, eu sugiro que você corte esse trecho seu e faça. Não, porque ele é memorioso, ele é como personagem do Jorge Luis Borges, o Funes o Memorioso. Ele era aquele personagem dizendo, como num repente, a pessoa jogava para você a palavra e você dizia. Não teve uma que você não sabia. Aquilo foi um dos momentos, eu diria, se a gente tiver que eleger um, e eu tenho certeza que as pessoas vão concordar comigo, o momento mais mágico dessas 10 aulas foi aquele final da aula anterior. Foi Lili. Foi Lili, não tem disputa e acabou, tá decidido aqui. Não. Mas Esse é o caráter curioso e ao mesmo tempo humilde da Débora, que quando a gente está falando sobre ela, ela vira não, para a mas gente, né? Vocês foi, já foi uma coisa, notaram, né? foi muito impressionante, Lili. Você tem que se assistir naquele restinho, porque só alguém que é como Funes, o memorioso, era capaz de fazer o que você fez ali. E aqui o que eu queria pedir às pessoas é que, quem sabe, elas coloquem os nomes das suas parlamentares, das quais elas votaram, para que a gente conheça É, essa também curadoria da representação política nos estados mais diversos do país. Eu vou vendo que perguntas tem. Olha só, não tem como denunciar violências políticas de gênero simbólicas, cotidianas e sutis. Não tem como denunciar. Acho que ela quer dizer aonde a gente denuncia. nesse sentido, ah, o que você É, acha, Débora? Difícil, né? Políticas simbólicas ainda, eu acho mas que são questões que a eu gente acho que precisa aqui é um trazer, né? esforço de nomeação, é um esforço da gente começar a pensar. Eu acho que quando nós começamos a pensar o que está acontecendo com as parlamentares agora do PSOL e do PT, e nós passamos a circular esse conceito. Só pensar, eu vou tirar de novo os comentários, que desativar, quando nós começamos a usar essa palavra, esse conceito, né? Violência política de gênero, parece até complexo demais, buscado demais. Por que a gente não pode falar só violência? Por que a gente não pode falar só homicídio? Por que a gente precisa falar feminicídio? Porque a disputa sobre o léxico é uma disputa, como você bem disse, sobre aparição e sobre não silenciamento. Então, a simples circulação dessa palavra, uma aula como essa aqui hoje, ela é uma tentativa de fazer circular vocabulário, percepções e sensibilidades de que, quando a gente lê a notícia, olha o que está acontecendo com as parlamentares que estão sendo investigadas e que em 24 horas chega na comissão de ética o pedido de cassação e a participação de parlamentares no 8 de janeiro não sai da mesa do Lira, é porque tem alguma coisa sobre como opera esse poder. É. E o que é importante também nessa aula, não é, Débora, que não tem importância, mas ao invés de nós evocarmos exemplos da história ou de outros locais, estamos trazendo exemplos do nosso cotidiano, né? Do nosso momento e do nosso dia. Então, isso é muito importante para que a gente deixe claro a urgência desse tema, Tem uma né? Deixe muito vereadora aqui evidenciado. que eu vou lê-la. Ela diz, a Larissa Laranjeira, sou Tá. vereadora
do interior da Bahia. É bem difícil a manutenção do mandato, a permanência na política, o assistencialismo, o espaço para a projeção da candidatura estadual federal. Esse é muito importante, me parece, Levi, o que ela está dizendo, que a gente não tocou, e eu agradeço a vereadora, que uma coisa é conseguir passar os filtros nos partidos para ser candidata. Outra coisa é passar os filtros de uma campanha, sem ocupar o político, a política, para conseguir se eleger e depois se manter no poder. São estágios diferentes de operação desses sistemas de desaparecimento. Muito Vou continuar, tá? importante. Muito importante, vereadora. Obrigada pelo depoimento. Olha o que diz agora a Souza, a Vera Souza. Ela diz: e o que dizer da baixa representatividade das mulheres no Congresso e as poucas que estão lá têm seus microfones cortados, como vimos recentemente? Eu acho que não pode ter violência maior do que cortar um microfone, né, Lili? Quer dizer, tem maior, né? É o famoso... eu nunca gostei muito da expressão dar a voz, né? Porque o dar a voz parece uma coisa assim muito patriarcal mesmo. Olha, eu vou lhe conceder a voz, como se as pessoas não tivessem própria voz. Mas a metáfora de cortar o microfone é a metáfora oposta do dar a voz, né? Retirar totalmente. Você lembra, né? Então, parlamentar Isa Pena, que estava no... não sei se você lembra da história, as imagens foram brutais. E houve quem duvidasse que aquilo era uma violência, tendo a imagem. E vejam o que foi que o sujeito fez contra ela. E esse sujeito foi punido com um afastamento, que eu diria. Ele foi punido com uma licença, com remuneração. Isso é muito impressionante. Já Muitas está de pessoas volta, estão né? nomeando a deputada Thalíria Petroni, que é das que mais vem sofrendo nos rankings de violência política, de ódio circulando nas redes, é das deputadas que mais sofre os efeitos da misoginia e do racismo. Então, acho que aqui é super importante registrarmos a nossa solidariedade, o reconhecimento da importância dela aí, né? Hilton e Malunguinho também, né? Mas muito veja, importante. a Lília Maíques pergunta: o que vocês pensam dos limites das políticas de cotas para ocupação dos espaços de poder? A gente pode falar das universidades, que a universidade é um espaço de poder, ocupar uma vaga na universidade, até as cotas na política. Quer começar, Lili? Olha, eu penso que, assim como eu disse que a meritocracia não existe, né? Essa ideia de universalismo também é uma balela criada por um certo grupo. Há um marcador claro de raça, um marcador claro de classe, um marcador claro de gênero. Então, não existe a universalidade. Políticas de cotas são políticas provisórias porque é preciso desigualar para igualar. Não há outra maneira. E as políticas de cotas, sejam cotas raciais, sejam cotas de gêneros, têm mostrado a sua importância no sentido da explosão, tanto das agendas políticas, como no meu caso na universidade, o nosso currículo na história, ou seja, é muito importante, é a única maneira desse país ser de fato democrático, inclusivo, diverso e representativo. E eu seguiria com você nessa provocação, quase que entender o que significam as cotas, né? É que toda distribuição do justo, o justo é uma distribuição sobre bens e proteções. Uma vaga na universidade é um bem e é uma proteção. Você tem projetos de mobilidade social, você tem projetos de uma economia financeira da vida, de poder simbólico. E quando o justo se caracteriza por um critério, você tem um critério distributivo aqui, que é uma ideia de saber responder a um sistema de avaliação sobre o que é o conhecimento, e da qual tem o seu próprio ciclo de reprodução com o capitalismo, as melhores escolas, quem tem acesso a bens culturais, simbólicos. Só que o justo no Brasil, ele não é a distribuição de uma pizza em fatias iguais por um único critério. Ele é uma distribuição sobre quem necessita o quê. E quem necessita o quê porque durante muito tempo não recebeu algo. Então, como a distribuição das vagas das universidades, ela partiu de um critério que era da sua própria reprodução de um sistema de injustiça, que era
o método de avaliação, e é preciso lembrar que todas as pessoas que entram em cotas na graduação, no mestrado e no doutorado tiveram sua avaliação de mérito feita, que foram aprovadas nas notas de corte, foram Eita, aprovadas. Eles só o mérito não está aí. performam nas condições que foram oferecidas às elites, que é uma condição bastante semelhante. Então, se você vai ver as vagas de medicina dos alunos que entram por vagas universais, eles são todos muito próximos de uma concentração de notas, porque são todos muito parecidos. Quando vai haver uma dispersão, e é uma dispersão dentro de notas de corte muito altas ainda, é para pequenas variações desse marco de privilégio, que eu não chamaria de mérito, eu chamaria de privilégio, porque o mérito desde sempre esteve avaliado. Mérito no sentido de termos de fazer uma prova, que é mérito na universidade é fazer uma prova. Todo mundo fez, todo mundo foi faz. aprovado e bem aprovado. E, Débora, eu queria destacar ainda mais um lado, vamos dizer, todos os lados são positivos, mas um lado eminentemente positivo. Ou seja, toda a homogeneidade, desculpem o termo, mas é burra. Ou seja, a entrada de pessoas diversas no ambiente corporativo só transformará a empresa num sentido muito mais lucrativo, se vocês quiserem. A entrada de pessoas diversas no ambiente universitário fez da universidade um lugar muito melhor, né? Porque essa atenção democrática é da maior importância. As cotas no ambiente político do Congresso e do Senado fará desses espaços muito melhores, porque a diversidade sempre produz mais diversidade. Então, esse é um lado positivo e inegável, né? Faz Ou seja, perguntas que a ciência não foi capaz de fazer, porque é muito difícil fazer perguntas, né? A gente faz reprodução de respostas, é verdade. A gente faz uma circulação de uma pedagogia, de uma pergunta e de uma resposta que você sabe responder. E a diversidade, ela começa a fazer novas perguntas. Por que as mulheres grávidas, como eu já disse, não são testadas nas vacinas? Por que as escolas têm concentração racial na sua distribuição espacial? Por que essas começaram a ser feitas quando a ciência começou a mudar sobre o que se olhava? E nada mais marcante do que a chegada das mulheres e de mulheres diversas na ciência. Eu acho. A diversidade só cria diversidade, e é dela que nós precisamos, né? Num Brasil republicano. A gente e tem num Brasil 3 democrático, minutos, né? e as pessoas colocaram muitas parlamentares aqui. Eu sugiro muito que olhem, e vou tirar os comentários só para a gente poder terminar os avisos finais, Lili. E aí a gente sobe depois e tenta pedir para as pessoas, se vocês puderem colocar nos comentários, nomes de parlamentares, né? Os partidos, o Estado, porque é importante para a gente circular. Os nossos próximos passos. A gente tem uma última aula semana que vem, que é sobre movimentos autoritários, movimentos antigênero, a importância de uma sociedade civil organizada. Então, e como o autoritarismo e o movimento antigênero globalmente está relacionado, quanto mais frágil uma democracia, não há separação do patriarcado, é isso que nós vemos sem fronteiras no mundo, não são duas agendas separadas, e aonde a gente pode trazer, Lili, a gente não tinha pensado, mas não sei, que saiu hoje, como essa pergunta sobre políticas de igualdade, políticas de identidade, é uma falsa pergunta se elas estão em confronto. Como toda política distributiva, ela é uma política sobre gênero, sobre raça, sobre diversidade. E começa uma falsa pergunta que os sistemas de opressão passaram a circular e que nós caímos nessa armadilha. Mas isso aqui não é uma política identitária? Essa pergunta não faz sentido. Toda política é sobre distribuição, ela é uma política sobre igualdade e ela é uma política sobre quem ocupa o lugar do poder. Então... E se identidade vem de idem, não é? De idem, de igual... só pode ser uma política de auto-orgulho também. Então, ela só pode ser boa, porque a gente está levando orgulho para os diversos locais, não é verdade? Então, eu sempre penso identidade como idem, né? Essa ideia de eu mesma, o meu grupo, um grupo que eu escolho, né? É um grupo de eleição, não é um grupo congelado, né? Por isso, não usem identitarismo, né? Porque soa como Então, é a nossa última aula, então eu peço a vocês para fazerem os exercícios e colocarem os nomes que vocês colocaram na inscrição. E até quarta que vem.
Isso. E eu vou dizer como eu reagi quando eu confirmei que hoje tinha aula. Eu É isso respondi para a mesmo, Débora, isso mesmo. oba! Gente, até quarta que vem. Venham. Um beijo. Tchau, Até. tchau, Venham, por favor. tchau.